Seja bem-vindo, treinador! Nessa aula eu vou explicar o que vai acontecer no nosso primeiro quarto da aula. Eu gostaria que você usasse a sua imaginação. Imagine que nesse momento você já fez várias aplicações do workshop, você já conseguiu os seus clientes, ou se você é de uma escola, você já reuniu os seus alunos para fazer a primeira turma. Enfim, o local e data já estão definidos e agora você vai dar o pontapé inicial. Parabéns, treinador! É o grande dia, chegou o momento e o primeiro passo é você dar vários elogios para a sua turma. Parabenize cada aluno por ter tomado essa decisão, por ter tido essa vontade de ir para frente, de se diferenciar dos demais, e afirme que o sucesso é uma decisão. E eles, os nossos alunos, decidiram ter sucesso, decidiram levar a sua oratória para o próximo nível. Empodere ao máximo os alunos com muita energia positiva. Agradeça também, treinador, pela confiança dos alunos. E sejam todos bem-vindos ao treinamento de oratória. Palmas para vocês! Comemora, feito esse elogio, feito esse empoderamento, o agradecimento, as boas-vindas, você vai se apresentar. Você pode colocar uma foto sua, se tiver alguma dificuldade, a nossa equipe pode te ajudar sem problema algum. E nesse momento, treinador, faça uma apresentação pessoal, naturalmente. Fale o seu nome, sobrenome, sua idade, o que você faz além de ministrar um treinamento de oratória, o que você mais gosta de fazer, por que você decidiu se tornar um treinador de oratória. Conte também alguma história, principalmente uma história que não seja aquela história chata, uma história bacana de oratória, uma história de superação, onde você foi desafiado, onde você conseguiu desenvolver a sua oratória com muita humildade e conseguiu chegar lá. E se você conseguiu, os alunos também vão conseguir. Afirme que essa habilidade qualquer pessoa pode desenvolver a partir de que ela tenha vontade, que ela tenha disciplina, que ela queira ir para o próximo nível. Você também pode fazer um storytelling da sua história. Se você não sabe o que é storytelling, não faz mal. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo contando um storytelling meu. Você pode modelar. E se você não sabe o que é storytelling, não tem problema. Você vai aprender daqui a pouquinho e vai poder montar a sua narrativa, a sua história para poder contar aqui na apresentação do professor. Maravilha? Próximo passo, treinador, é o que vamos aprender. O que eu recomendo? Eu recomendo que nesse momento você pegue um giz, se você estiver usando quadro, se estiver usando flipchart, um canetão, ou se não tem nenhum recurso, peça para algum aluno anotar num papel e pergunte para cada aluno o que você gostaria de aprender nesse treinamento. Comece a anotar tudo o que os alunos falarem, porque eu tenho certeza que tudo o que os alunos forem falando, nós vamos abordar nesse treinamento, porque é um treinamento completo e pode acreditar, pode ficar bem seguro em fazer essa dinâmica, porque uma hora ou outra ali, tudo que o aluno pediu vai ser cruzado. Então, após todos os alunos terem feito seus comentários, valorize cada ponto, o que cada aluno quer aprender, afirme que nós vamos aprender aquilo, que eu tenho certeza que todos vão sair aqui com um grande objetivo conquistado. Após isso, introduza que o treinamento será 80% prático e 20% teórico. E que desenvolver essa habilidade de falar em público é a mesma coisa que construir músculos. Ou seja, o que você precisa fazer para construir músculos? Praticar. Quanto mais praticar, mais forte você vai ficar. E na oratória é a mesma coisa. E nessa parte teórica, nós vamos aprender sobre o que é oratória, entendendo a origem do medo de falar em público, os 7 pilares do brilhante orador,
Vamos aprender sobre respiração, cuidado da voz, dicção, atenção plena, hipnose e oratória, vícios de linguagem, preparação e planejamento, como que nós vamos montar uma palestra, os gatilhos mentais persuasivos, pitch de vendas, como treinar a sua apresentação com eficiência, a linguagem corporal, PNL e oratória, storytelling, perguntas e respostas. Vamos falar também sobre como pegar no microfone, como falar no microfone, sobre slides dinâmicos, o poder das conexões, perguntas de coach que vão nos auxiliar na melhora da oratória e vamos aprender também a roda da oratória. Feito essa introdução breve, eu gosto muito dessa frase. Leia em voz alta. Se você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê e você entende aquilo que faz. Leia esse slide e peça para 3 alunos comentarem sobre o seu real entendimento sobre essa frase. Não se esqueça de elogiar o aluno, de pedir até uma salva de palmas, sempre colocando muita energia na sala, para que o aluno se sinta à vontade, para que ele não tenha medo de fazer pergunta, para que ele se arrisque e perceba que ele está em um ambiente seguro. Reforce novamente que é por esse motivo que o nosso treinamento ele é 80% prático para você, porque você entende aquilo que faz. Em seguida, vamos às nossas orientações gerais, as nossas regras. Então, apresente a primeira regra, que será a lei da gravação. Informe o aluno para armazenar todos os momentos juntos apenas no final da aula, quando você, treinador, liberar, é claro. E é proibido tirar fotos durante as aulas ou fazer gravações dos colegas fazendo alguma apresentação. Se lembre que estamos em um ambiente seguro, certo? Essa é a nossa primeira lei. Lei da gravação, 0. Apenas no final, quando o treinador liberar. A segunda lei será a da diversão. Então, todo momento, antes de entrarmos no momento prático, vamos fazer o juramento, que é a lei da diversão. Em pé, com a mão levantada, ler o seguinte texto. Eu me comprometo em me divertir, independente das minhas experiências com oratória, esvazio-me de toda interferência, preconceito e medo. Declaro que estou aqui para aprender e não para julgar ou criticar as apresentações dos meus colegas. A regra é se divertir. Essa é a lei da diversão, que o aluno precisa de se divertir, ele precisa baixar a guarda, e é de se divertindo que ele vai aprender mais, que ele vai conseguir desenvolver a sua oratória. E a última lei, que é a lei do celular, que é expressamente proibido o uso do celular por 2 motivos. O primeiro é que vai atrapalhar o seu colega, e o segundo, que vai se auto-atrapalhar. Dado essas orientações gerais, vamos para a nossa primeira dinâmica. Nosso treinamento ele é cheio de dinâmicas, cheio de prática. Chegou o momento aí da nossa primeira dinâmica. Essa dinâmica se chama O Colega é o Guia. Ela tem o objetivo de desenvolver a confiança do grupo, principalmente nesse primeiro momento. Talvez as pessoas ainda não se conheçam, talvez ainda está um pouco tímido com o outro, e nessa dinâmica aqui que a gente vai criar uma sinergia, vamos criar laços, vamos fortalecer o nosso grupo de uma maneira bem rápida e assertiva. Uma das coisas mais difíceis é confiar nas outras pessoas. Você concorda? Ou seja, essa dinâmica nós vamos estreitar esses laços. Um vai confiar no outro, ou seja, um passo de olhos fechados vai confiar nos passos do colega de olho aberto. O educador, então, você vai fazer duplas, um aluno vai fechar os olhos e o outro vai conduzir apenas com a voz. É uma dinâmica muito legal, uma dinâmica que realmente desperta uma confiança bem bacana. E não é permitido pegar nas mãos. Quem está conduzindo o colega deve dar o comando, por exemplo, dê 2 passos para a direita,
dê um passo para a esquerda, agora vira, vai reto, para. O tempo total dessa dinâmica é de 6 minutos, dividido para os 2 alunos. Ou seja, cada aluno tem 3 minutos ali para ser guiado e para ser o guia. Após terminar essa dinâmica, peça para 3 colegas compartilharem como foi essa experiência. Ficou difícil? Calma, que eu já vou mostrar um vídeo que você vai aprender rapidinho como que faz essa dinâmica. Ou seja, em duplas, um aluno vai fechar os olhos, o outro vai conduzi-lo apenas com o comando da voz. É bem fácil, é bem simples. É importante ressaltar que um colega deve cuidar do outro, para ninguém se encostar, para ninguém se bater, tá certo? Vamos ao exemplo do vídeo. Ótimo, essa foi a nossa primeira dinâmica e em seguida já vamos para outra dinâmica que se chama ativação emocional. Muito fácil, com o pé direito à frente, com o semblante transmitindo muita confiança, um olhar para cima. Você vai falar 15 vezes yes com os braços para cima. E quando terminar o desafio, dá um grito como se estivesse comemorando um gol. Quanto mais entusiasta você for na apresentação, maior será o impacto. Essa ativação emocional, ela tem o objetivo de mudar a nossa fisiologia, ou seja, mudar a nossa linguagem corporal, comunicação interna e o foco. Ela é muito utilizada pelo Paulo Vieira e pelo Anthony Robbins também. Várias equipes usam essa dinâmica para se motivar porque ela é extremamente poderosa. Eu mesmo, antes de começar a gravar essa aula, eu acabei fazendo essa dinâmica porque ela me dá aquela energia positiva, me dá um ânimo a mais e eu adoro. Vamos começar o nosso treinamento já com uma dinâmica e uma ativação que vai ser bem legal. O objetivo, você pode explicar para o aluno, que é mudar o estado emocional para que ele fique mais desinibido, mais descontraído, mais solto para os exercícios e, claro, com o objetivo sempre de aumentar a confiança. Vamos ao exemplo. Pé direito. Yes, Pé esquerdo. yes, 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 yeah! Excelente, MacGyver fera. Próximo passo é uma leitura poderosa. O que você vai fazer aqui, treinador? Você vai ler pausadamente essa frase e peço para que os alunos repitam junto com você. E cobre os alunos para que eles coloquem muita energia, muito entusiasmo nessa leitura. Que seja algo de dentro para fora, para colocar a voz para fora mesmo, repetindo essa leitura 3 vezes. Ao finalizar, uma salva de palmas e peço para os alunos se sentarem. Então você vai fazer assim: hoje vou dar o meu melhor, eu sou melhor que ontem, eu busco a melhor versão que eu posso ser de corpo, alma e mente. Hoje vou dar o meu melhor, eu sou melhor que ontem, eu busco a melhor versão que eu posso ser de corpo, alma e mente. Hoje vou dar o meu melhor, eu sou melhor que ontem, eu busco a melhor versão que eu posso ser de corpo, alma e mente. Aê! Muito bem. Já começamos nosso treinamento prático de oratória. Agora vamos abordar aqui um pouquinho sobre a teoria. O que você pode fazer aqui, treinador? Você pode perguntar a opinião dos alunos sobre o que é oratória. O que você entende por oratória? Qual que é o significado na sua opinião? Peça para que cada aluno compartilhe o seu entendimento, elogie cada participação
Depois, complemente que a oratória é simplesmente a arte de falar bem em público. Simples assim. Porém, ela vai muito mais além do que ficar apenas em pé e falar. Quando você desenvolve a habilidade de falar em público, você vence o maior medo da humanidade, ou seja, você está se destacando na grande maioria. E com o método E Falei, vamos aprender não só oratória, mas também desenvolvendo todas essas habilidades, vamos acabar alcançando a marca de 15 habilidades desenvolvidas nesse treinamento. E quais são essas habilidades? São essas. Além de oratória, vamos desenvolver o raciocínio rápido, a improvisação, a criatividade, a clareza na comunicação, a argumentação de vendas, técnicas de persuasão, autoconhecimento, inteligência emocional, naturalidade na fala, autoestima e confiança, autoridade, energização da plateia, assertividade na fala, marketing pessoal e liderança. Isso que o nosso treinamento vai desenvolver. Você vai sair daqui muito mais forte do que você entrou. Em seguida, eu gosto muito dessa frase. Você pode ler essa frase para os alunos ou pedir até a participação de algum aluno para que leia essa frase do Warren Buffett e comentar que um dos homens mais ricos do mundo afirma que a boa capacidade de falar em público aumenta o seu valor de capital humano em mais de 50%. E até o Warren Buffett, ele fala que ele só chegou onde chegou porque ele fez um treinamento de oratória, onde ele conseguiu perder aquela timidez, começou a ter coragem, foi acreditando mais em si mesmo, foi tendo confiança, aprendeu a fazer network e chegou aonde chegou. Ele afirma no seu livro que um dos motivos por ele ter se tornado quem se tornou foi por causa do treinamento de oratória. Ou seja, a pegada é muito mais embaixo. Nós vamos realmente mexer em várias vertentes e vamos crescer muito nesse treinamento. Quem aqui concorda com o Warren Buffett? Levanta a mão. Muito bem. Pode fazer essas interações, sempre motivando o pessoal a ter uma aprendizagem ativa. Depois vamos entrar aqui para os 3 reais motivos de você não falar bem em público e como resolver esse problema. Aqui também você pode perguntar para os colegas, para os seus alunos, na sua opinião, quais são esses 3 principais motivos. Estimule, levante a mão. Quem será o primeiro a falar? Muito bem, legal. Peço para mais pessoas compartilhar, sempre elogiando, sempre empoderando, sempre afirmando o nosso aluno, fazendo elogio, batendo palmas, né, por estar se expondo, por estar compartilhando. E agora você vai complementar o que os alunos falaram. E o que os alunos falaram? Que, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o medo de falar em público é o maior medo da humanidade. Pesquisas comprovam, segundo a revista Timers da Inglaterra, afirma que oratória está na frente até de problemas financeiros e da morte. Ou seja, tem gente que prefere morrer, gente que prefere passar dificuldades financeiras do que falar em público. Mas fique tranquilo, que por enquanto, porque se você não fala bem em público, a culpa não é sua. Não se cobre por causa disso, você não teve culpa até agora. Mas a partir desse treinamento, a responsabilidade será 100% sua, certo? Então vamos ao primeiro motivo. O primeiro motivo por nós não falarmos bem em público é porque não somos preparados para falar em público. É claro, o padrão da comunicação que desenvolvemos ainda na escola, no sistema educacional brasileiro, ainda não percebeu essa grande habilidade que precisa ser desenvolvida, que já não é mais uma habilidade do futuro, e sim uma habilidade do presente. Durante as nossas formações, nós não somos estimulados a falar em público. E muitas vezes a escola não tem um curso de oratória, a escola não tem um professor capacitado para ensinar as técnicas
e preparar o aluno para chegar lá na frente e falar com confiança, com naturalidade. E às vezes, essa falta de comprometimento da escola acaba até trazendo um trauma para o aluno. Mas, caso você seja dono de uma escola, se você afirme que na sua escola a pegada é diferente, que aqui o nosso comprometimento é com a inovação e com o resultado do aluno, estamos preocupados com o seu futuro, por esse motivo vai cair por terra. O segundo motivo é porque não praticamos. Aprender a falar em público só se aprende na prática, mas precisa ser praticado em um ambiente seguro. Aqui eu gosto de fazer uma analogia. Pergunte para os alunos como que ele aprendeu a andar de bicicleta. Estimule algumas respostas, umas 3 respostas, eu sempre gosto do número 3, né, para ter certeza que eu tenho certeza que os alunos vão falar a mesma coisa, que é na prática, que é caindo, se levantando, tendo persistência. Você vai complementar que é assim mesmo, que a oratória, a habilidade, essa habilidade que a gente consegue desenvolver é a mesma coisa que aprender a andar de bicicleta. O que a gente precisa fazer é tentar, a gente precisa praticar, a gente precisa iniciar em um ambiente seguro, tirar as rodinhas, persistir, cair, levantar, persistir mais um pouquinho e daqui a pouco estamos aí andando sem as mãos, fazendo manobra, quem sabe até empinando. Ou seja, aprender a falar em público é a mesma coisa que aprender a andar de bicicleta. E claro que sabemos que para isso acontecer, precisamos ter uma certa constância, precisamos ter uma repetição, prática, treinar, que com isso o sucesso vai ser inevitável. E reafirme que por esse motivo que o nosso treinamento ele é 80% prático e 20% teórico, porque não tem como aprender a falar em público lendo um livro, por exemplo. Não tem como você aprender a dirigir um carro lendo um manual como dirigir. Você aprende a dirigir dirigindo. Você aprende a andar de bicicleta andando. Você aprende a falar em público falando. Então se prepare que nesse treinamento você vai ver muitas dinâmicas, muitas ativações, vai ter muita prática de oratória. E está comprovado que nos dias de hoje as empresas estão procurando pessoas que transmitem bem as suas ideias para até qualquer tipo de público. E é claro, a ferramenta mais importante para isso é a oratória, é a comunicação. O que prevalece hoje não é o cara que tem a melhor técnica naquilo que faz, mas sim aquele que se comunica melhor. Por exemplo, quem se destaca não é o melhor engenheiro que faz as melhores contas, e sim aquele engenheiro que é o melhor líder, que é o mais proativo, que sabe conduzir uma boa conversa, que sabe liderar. O melhor vendedor não é e nunca foi e nem será aquele que sabe tudo sobre vendas ou tudo sobre o produto. O melhor vendedor sempre é aquele que expõe com mais naturalidade, com mais clareza, que traz os melhores argumentos e, consequentemente, tem os melhores resultados. O coach, o profissional que está se destacando, o profissional liberal que está com a agenda lotada, é aquele que está fazendo palestra, que está se expondo, que está tirando todas as interferências, tirando os medos e buscando constantemente a sua melhor versão, despertando o seu brilhante orador. E os grandes empresários do mercado chegaram onde chegaram, porque muitos deles têm a habilidade de falar em público. A oratória é uma necessidade indispensável. Hoje em dia, mais do que nunca, está comprovado que as empresas estão procurando pessoas com currículos que tenham essa habilidade social, além de ter uma competência técnica, sejam bons comunicadores, sejam porta-vozes da empresa. E, independente da sua profissão, você vai usar todas essas técnicas desse curso para sempre. Você vai se destacar, tenho certeza disso. Agora eu gostaria que você fechasse os olhos e imaginasse você falando muito bem, você se destacando profissionalmente, você vendendo mais, você tendo melhores relacionamentos, que você entenda
o quanto uma boa comunicação, uma boa oratória vai fazer a diferença na sua vida. Pode abrir os olhos e vamos para o nosso terceiro e o mais forte motivo, que são as crenças limitantes. Ai, essas crenças, eu já tive várias, já sofri muito com isso, sei muito bem como as pessoas sofrem, como eu sofri por causa disso. O que é uma crença limitante? Crença limitante é quando você acredita em alguma coisa sobre nós mesmos que, na verdade, não é verdade. Essas crenças são falsas ou não são verdadeiras por absoluto. E ainda impedem que a nossa oratória, que a nossa vida se torne melhor, que eles acabam bloqueando a nossa criatividade e a nossa vontade. Muitas pessoas usam dessas crenças como uma espécie de desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito, que realmente gostariam de fazer, mantendo-se sempre numa zona de conforto. Claro, todo mundo sabe que de confortável não tem nada, porque na zona de conforto você não consegue crescer. Agora, vamos para a prática. O que é uma crença limitante? Quando você tem crença limitante, você acha que você é um orador horrível, que você é terrível dando palestras, que ninguém quer te ouvir, que falar em público é um dom, que ninguém gosta da sua fala, que você é muito novo, que você é muito velho, que você não está preparado, que você precisa estudar mais. Crenças limitantes pode ser também quando você tem medo de ser criticado, você tem medo de branco, você tem medo de errar, você tem medo de passar vergonha, de travar e não conseguir falar, que você não é tão bom o suficiente para falar em público, que você tem medo de ficar nervoso em uma apresentação e não conseguir mais falar nada, você tem medo que as outras pessoas vão pensar sobre você. Essas são apenas algumas crenças limitantes que temos, alguns pensamentos negativos que acabam ofuscando o nosso brilho. Esses são apenas alguns pensamentos presentes em pessoas que têm crenças limitantes. Quem aqui se identificou com alguma crença, levanta a mão. Agora, estimule um bate-papo. Marcelo, qual crença você se identificou? Todo mundo que levantou a mão, faça compartilhar, porque assim o aluno já vai conhecendo a sua crença, já vai colocando para fora e com isso vai se curando, vai se libertando dessa crença, principalmente nesse treinamento, vai ter muita prática. E é preciso mudar esse pensamento e mostrar para si mesmo que isso não é verdade. Mostrar que você pode sim ser um brilhante orador, que vamos quebrar todas essas crenças limitantes juntos nesse treinamento de oratória. E quem vai quebrar essas crenças limitantes, grita, eu! Mais uma vez, quem vai quebrar todas as crenças limitantes, grita, eu! Muito bem, uma salva de palmas. Maravilha, falando das crenças, agora vamos falar sobre o processo de aprendizagem na oratória. Já falamos dos 3 reais motivos pelos quais você não fala bem em público, agora vamos falar também sobre os 3 passos para você conseguir. Qual que é o segredo, qual que é o caminho, qual que é essa jornada? No primeiro momento, você precisa querer, você precisa entender que é importante falar em público, você precisa correr atrás, você precisa entrar num treinamento de oratória como esse. Então, o primeiro passo, o primeiro percurso, que é a ciência e curiosidade, você já conseguiu. Você já deu o primeiro passo, que é o mais difícil, que é tomar a decisão. Depois disso, que você vai entrar numa metodologia comprovada, agora você vai começar a praticar. Você vai praticar assim como você aprendeu a andar de bicicleta, assim como você constrói músculos, assim como tudo na vida que tem prática, tem resultado. Então, ou seja, nós vamos praticar da maneira correta, você vai saber como que a gente vai praticar, tem um jeito certo, tem um jeito errado. E por fim, o último estágio, você vai falar em público naturalmente, você vai falar tranquilamente, como se fosse algo comum para você, porque você tem tanta prática, você tem tanta experiência, que isso é normal para você. Esse é o processo de aprendizagem na oratória. É simples, é você ter a curiosidade, praticar e entrar no piloto automático. Simples como uma uva. E por que os grandes palestrantes se tornaram
palestrantes do sucesso? Eles perceberam que precisavam desenvolver essa habilidade de falar em público, foram pesquisar, aprenderam, treinaram muito, colocaram em prática tudo que aprenderam, dedicaram-se às oportunidades, agarraram as oportunidades e, por fim, colheram os resultados das suas experiências, praticando, falando de forma tranquila e natural. A única diferença entre você e um palestrante renomado é que ele tem muito mais experiência do que você. Só isso. Ele já repetiu esse processo centenas de vezes. E não tem como você comparar uma pessoa, por exemplo, um maratonista, que treina 1 ano e outro que treina 1 semana. É assim. Agora, basta você também treinar 1 ano, começar a praticar, que você vai chegar no nível desses palestrantes. Eu tenho certeza disso. Você será um ótimo palestrante, tudo depende da sua dedicação, tudo depende do seu treino. E quanto mais clareza, maior a probabilidade de acontecer. Quanto mais certeza que você tenha que você vai conseguir, mais será a chance de você alcançar o sucesso. Você precisa ter essa clareza de se visualizar, se falando bem em público, estando numa palestra grande e conseguindo dominar todos os medos. Assim você começa já a se tornar um brilhante orador. E o próximo passo, vamos falar aqui sobre os pilares de um brilhante orador, os 7 pilares. Ou seja, para você despertar o seu brilhante orador, você precisa despertar, você precisa construir 7 pilares. O primeiro deles é ter um desejo ardente. O que seria isso? Um desejo muito profundo em desenvolver a oratória, levar a sua vida para o próximo nível. Ter uma convicção, acreditar no seu potencial e ser um palestrante ou discursar como um brilhante orador. Ter ação, que é pôr em prática todas as técnicas que você vai aprender nesse treinamento. Gravar vídeos, aproveitar ocasiões, falar. Aqui você está num ambiente seguro, você pode ir para ação, que não tem perigo. Você precisa ter autossugestão, que é visualizar-se como um grande orador, mentalizar-se dando palestra para várias pessoas, realizando um grande sonho, acreditar nas técnicas desenvolvidas e usar o treino para você cada vez ficar mais forte, para quando chegar na hora H, o discurso real, você tirar de letra. A persistência é entender que não é na primeira apresentação que você vai melhorar. É aos pouquinhos, é como se fosse uma academia, você começa com os pesos coloridos, depois você vai aumentando. E você tendo persistência, é impossível você não chegar aonde você quer chegar. Nesse momento, se você pensar em desistir, é hora de você persistir ainda mais, que você vai conseguir. A regra do brilhante orador é nunca desistir, e sim persistir. O nosso penúltimo pilar é a prática, que a repetição gera a confiança e a maestria. Não tem. A prática é a grande mãe, é o segredo que vai levar a nossa oratória para o próximo nível. Nunca deixe de praticar a sua apresentação. Sempre pratique da maneira certa, nós vamos aprender como que vamos praticar da maneira correta. E o último pilar é a naturalidade. É buscar referências, é muito importante, mas sempre seja você mesmo. Sempre tenha a sua identidade, sempre tenha o seu jeito de ser, porque caso você queira imitar alguém, você até pode imitar ali para modelar algumas coisas, mas nunca perca a sua essência, nunca perca essa sua transparência, porque com isso, se você perder, você não vai conseguir se conectar com o público. Seja você mesmo e toque o barco. Toque o barco que tenho certeza que você vai se dar muito bem. E não tenha medo de críticas, pois sempre haverá pessoas que vão te amar e outras vão te odiar. Não tem problema. Você acha que todo mundo adora o Silvio Santos? Ele é um ótimo orador, mas tem gente que não gosta da oratória dele. E paciência. 1000 pessoas vão gostar do seu discurso e outras 1000 vão detestar. E está tudo bem. Não tenha medo. Ouça críticas apenas como
um aprendizado, abre seu coração para melhorar cada dia, mas agora não se sabote. O que você precisa ter em mente é que o feito é melhor do que o perfeito. Faça, arrisque, pratique, vai com medo mesmo, porque conhecimento só se torna poder quando é colocado em ação. Certo? Esses são os nossos pilares. Agora é o momento de nós fazermos a nossa meta, né? E vamos usar aqui a ferramenta Smart, que é uma ótima forma, uma ótima ferramenta para você qualificar a sua meta. E nós queremos que você tenha uma meta nesse treinamento, e com isso a gente vai saber se você conseguiu, se você alcançou essa meta ou não. Porém, muitas vezes nós definimos uma meta e não colocamos uma atenção, não colocamos uma meta certinha, e aí chega no final a gente não consegue executar. Por isso, tem essa ferramenta fantástica, que é a ferramenta Smart, que vai nos ajudar a organizar melhor o nosso objetivo nesse treinamento. O que essa ferramenta Smart quer dizer? Ela precisa ser específica. A nossa meta precisa ser específica e clara. Ela precisa ser mensurável. Essa meta tem que ter a possibilidade que ela seja medida, que eu tenha certeza que eu vou conseguir, que eu estou conseguindo, que eu estou evoluindo. Ela precisa ser atingível. Ao definir a meta, tem que ser sincero com você mesmo. É possível alcançar essa meta? É possível alcançar nesse período de tempo? É, maravilha. Ela é relevante para você? Ela é uma meta importante para o seu crescimento? Você está com vontade de alcançar essa meta? E por último, temporal. Se essa meta ela tem um tempo para que seja traçada, para que consiga ser conquistada. Depois que você explicar rapidamente uma meta Smart, peça para os alunos para que eles escrevam a sua meta, qual que é a meta nesse treinamento, qual que é o objetivo do aluno em fazer esse treinamento. Dê um tempinho, dê um minuto para eles pensarem, escrever a meta e em seguida vamos para a nossa apresentação para a sala inteira. O que você vai fazer? Você vai avisar os alunos que chegou o grande momento de praticar a oratória. Oriente os alunos a organizar esse roteiro, que está no slide, roteiro simples, uma apresentação pessoal. Essa apresentação, treinador, você pode filmar com o celular, pode filmar com uma câmera, se você quiser, se você achar que faz sentido para você, que com isso você consegue filmar a apresentação dos alunos, depois você consegue disponibilizar para eles esses conteúdos e até mensurar a evolução de cada aluno. Mas isso, se você quiser, é claro. Você pode usar também um tripé, eu recomendo, para ficar melhor, para não ficar tremido, se não cansar o braço. Coloca a câmera, o celular no tripé, filma ali, está tudo certo. Então, dê 2 minutos para os alunos se prepararem para o momento, para treinarem, para montar a sua apresentação pessoal. E depois desses 2 minutos, estimule o primeiro, né? Quem será o primeiro corajoso a fazer a sua apresentação pessoal? Faz a apresentação pessoal, né? Grava ou não grava, dependendo dos seus recursos. E aí faz 3 elogios e uma sugestão de melhoria. E claro, palmas da sala inteira para cada apresentação. Todo momento vamos bater palmas, vamos colocar energia em nossa classe. E depois da apresentação pessoal, vamos para a nossa dinâmica, que é vencer a timidez no olhar. O objetivo é muito simples, é o objetivo de fazer as pessoas se conectarem no olhar. Tem pessoas que têm dificuldade em olhar no olho, isso acaba gerando uma certa desconfiança, não gera aquela credibilidade. Esse exercício nós vamos fazer com esse objetivo, para quebrar a timidez no olhar. Ou seja, treinador, você vai colocar todos os alunos em pé, eles devem começar a andar pela sala por 1 minuto. Você vai dar o comando para os alunos se olharem nos olhos, só pode se olhar nos olhos por 3 minutos. Depois disso, oriente que os alunos
olhem nos olhos com sentimentos. Por exemplo, agora que eu quero que você olhe nos olhos dos seus colegas, andando, caminhando, com sentimento de alegria, sentimento de raiva. E aí você vai brincando, vai estimulando, é um exercício bem divertido, que ele é com esse objetivo de quebrar mesmo a timidez. Esses comandos eles são opcionais, eu gosto de dar os comandos no treinamento, eu acho bacana. E essa dinâmica ela tem uma duração aí de 5 a 7 minutos. No final da dinâmica, crie um ambiente de interação, pergunte para os alunos como foi o exercício, se eles gostaram, peça sempre um feedback, um retorno. E agora eu vou explicar na prática como funciona essa dinâmica. Sentimento de sério. Isso aí. Passa as palmas. Muito importante. Cada exercício, colocar uma energia, uma salva de palmas, uma comemoração que fica bem bacana. O treinamento fica atemporal. Depois disso, vamos fazer uma ativação emocional, que é bem bacana, que é da gratidão. Educador, fale a importância da gratidão, que muitas pessoas estão preocupadas em solucionar seus problemas, estão nervosas com as suas obrigações diárias e até esquecem de agradecer. E quanto mais você é grato ao universo, mais o universo é grato a você. Quanto mais gratidão você manda para o universo, mais feliz você vai ser. Então a gratidão ela tem vários e vários benefícios, inclusive torna nós mais felizes e por esse motivo vamos agora exercer uma ativação emocional com a gratidão. O que o aluno vai fazer? Eu sou grato, eu agradeço, eu tenho gratidão, muito obrigado. Ele vai ficar ali por 1 minuto agradecendo, né? Muito obrigado, agradecendo tudo que ele tem, declarando para o universo, usando essas palavras ou outras de agradecimento, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Vamos ao exemplo. Muito grato pela minha vida, sou grato pela minha família, eu também sou muito grato pela minha casa, a cidade onde eu moro, pela minha faculdade, pelos meus amigos. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei na minha vida. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu sou muito grato, eu sou muito grato a Deus, sou muito grato a Deus, sou muito grato a eu mesmo, a vida, minha família, meus colegas, minha amizade, minha família. Depois desse exercício da gratidão, vamos para a leitura poderosa, que você já sabe, né, educador? Você precisa ler pausadamente essa frase e peça para que os alunos repitam junto com você. Cobre os alunos para colocar muita energia, muito entusiasmo, que seja uma leitura motivada, que exija que ele coloque aquela voz para fora. Então vamos lá, vamos fazer juntos. Todos os dias, de todas as maneiras, eu sinto que estou cada vez melhor, em um progresso constante para despertar o meu brilhante orador. Todos os dias, de todas as maneiras, eu sinto que estou cada vez melhor, em um progresso constante para despertar o meu brilhante orador. Todos os dias, de todas as maneiras, eu sinto que estou cada vez melhor, em um progresso constante para despertar o meu brilhante orador. Todos os dias, de todas as maneiras, eu sinto que estou cada vez melhor, em um progresso constante para despertar o meu brilhante orador. Essa leitura poderosa. E agora chegou o momento também de lermos o juramento.
Todos em pé. Eu me comprometo em me divertir, independente das minhas experiências com a oratória. Esvazio-me de toda interferência, preconceito e medo. Declaro que estou aqui para aprender e não para julgar ou criticar as apresentações dos meus colegas. A regra é se divertir. Agora chegamos no momento onde vamos praticar em equipes. Feito a leitura, o juramento, aleatoriamente, educador, você deve formar grupos de 3 a 4 pessoas por mesa, independente de quantas pessoas você estiver no seu treinamento. Você vai dar o livro desafio, aquele livro do jogo, livro roxo, para cada equipe, para cada mesa. E na sequência você vai dar o dado de 30 lados, o mesmo do jogo. Tudo faz parte do nosso kit, do kit que você tem aí na sua escola, ou se você é um treinador de pessoa física. Todos os integrantes devem jogar esse dado, né? Eu recomendo que todos joguem juntos, assim você tem o controle e pode perguntar, todos já jogaram os dados? Quem aqui vai ser, quem tirou o número mais alto? Parabéns! Quem tirou o número mais alto será o líder. O líder vai ser responsável pelas placas de tempo, pela ampulheta, por organizar a equipe, por cuidar do cronômetro também. Ou seja, ele vai ser responsável pela aquela equipe. Interessante também dar uma salva de palmas para o líder, para ele se sentir mais confiante e continuar motivado para cuidar da sua equipe. Como é a primeira prática de mesa, prática em grupo, é normal ter uma dúvida ou outra, mas é fácil. Você vai solucionar, você vai tirar de letra. E após os alunos terem disputado os dados, né, já recolhe os dados e começa a prática. A apresentação começa com quem estiver do lado direito do líder. Sendo assim, o líder será o último a fazer a sua apresentação. Muito fácil. Você já entregou aquele livro roxo para cada mesa. O tempo de duração desse exercício é de 1 minuto, no mínimo, e no máximo 2. Os desafios nessa primeira parte podem ser do exercício 13 ao 38. Não vai dar tempo de chegar até o 38, até porque a gente tem muita coisa para fazer, mas deixa aberto até o 38 para já dar uma aquecidinha aí no pessoal. E vai funcionar assim, ó. Por exemplo, o Marcos fez o desafio 13. O João vai fazer o desafio 14 e o Vinícius vai fazer o exercício 15. E assim vai. Sempre um não vai repetir o desafio do outro para andar. Tem que ficar sempre atento para ver se as mesas estão aplaudindo cada apresentação, se os palestrantes estão se levantando para falar, porque eles não podem falar sentado, sim, tem que falar em pé. Então, só cuidar desses detalhes e deixar o pessoal fazer os desafios do livro Desafio, que é o nosso livro roxo, e você vai deixar eles praticarem até um determinado tempo. Que na próxima aula eu vou falar exatamente sobre o tempo de cada dinâmica. Então, nessa fase da aula, a mecânica vai funcionar como se o aluno estivesse jogando o jogo e falei. Porém, ele não vai ter o tabuleiro, ele só vai ter ali o livro desafio, a ampulheta, o cronômetro e vai seguir uma ordem a ser executada dos desafios. É muito importante que os dados, a ampulheta, o cronômetro e a placa de tempo estejam ali porque são itens indispensáveis para a execução na prática da oratória. E todas as apresentações são feitas em pé e no final precisam ser aplaudidas, certo? Deixa o pessoal praticar. Depois dessa prática que é em grupos, né, cada mesa tem o seu acessório, vamos para a prática para a sala inteira. Como é que vai funcionar essa prática para a sala inteira? Bom, agora os alunos já praticaram ali em grupos menores, agora chegou a vez de se expor para a sala inteira. Cada aluno vai escolher o roteiro e o tema que mais gostou nesse livro, né, dessas dinâmicas até ali, e vai fazer essa palestra. Só que dessa vez ele vai fazer a palestra para todo mundo, usando ali o tempo de no mínimo 1 minuto e no máximo de 2 minutos.
Ao final de cada apresentação, treinador, você deve fazer 3 elogios e dar uma crítica construtiva, um feedback de melhoria para o nosso aluno. Após os alunos terem se apresentado, uma salva de palmas para todos eles e vamos entrar no nosso momento coach. Momento coach é onde vamos entrar aqui num ambiente de introspecção, vamos buscar respostas, nos autoconhecer. Dê uma folha em branco para cada aluno e cada pergunta ele vai ter 30 segundos para responder. Ou seja, nesse momento coach, o aluno precisa responder essa pergunta que você vai fazer com a primeira coisa que vier em sua cabeça, para ele não ficar se matutando, não ficar pensando muito, e sim escrever logo que vier primeiro. O recomendado é que o local esteja calmo, que as respostas venham com um tom assim, um tom de leveza, não acelere muito as perguntas, apesar do curto tempo. Peça para o aluno ser o mais verdadeiro possível, que ele entre na raiz do problema, que ele coloque a sua própria experiência, que muitas fichas vão cair durante esse processo. E peço para ele que mergulhe no processo. Então, nesse primeiro momento, vamos fazer aqui as perguntas. Eu vou fazer agora para você. Depois, você tem tudo ali na apostila do treinador. Vai ficar fácil, é só ler, ou se você quiser decorar, dependendo da sua habilidade. Mas você pode ler que não tem problema algum. Eu sempre leio e está tudo bem. Qual é a sua meta com a oratória? Se você não tem, defina um. De 30 segundos. Depois, sua realização depende somente de você? A meta tem prazo para ser concluído? Qual é esse prazo? Deixa o tempo. Próximo. Liste os 5 primeiros passos que você dará para atingir essa meta. Qual é a frase que te identifica no mundo como orador? Quais seus 5 pontos fortes da oratória? O que você precisa melhorar na sua oratória? O que te motiva a ser um brilhante orador? O que você precisa fazer para despertar o seu brilhante orador? O que é ridículo para você? O que é medo? O que é timidez? Como seria fazer um discurso se não houvesse a possibilidade de falhar? Determine 3 passos para isso acontecer. Estou fazendo rápido o processo, mas sempre você vai deixar 30 segundos de intervalo. Você está se preparando adequadamente antes de fazer um discurso? Como está a sua voz e a sua dicção? Você usa a linguagem corporal a seu favor? Você faz pausas e ênfases quando está palestrando? A velocidade da sua fala é adequada? Você se sente confiante ao falar em público? Como está a sua respiração durante a sua palestra? Ao final dessas perguntas, esse momento coach, nossa primeira parte, peço uma salva de palmas e peça 3 opiniões de como foi fazer esse exercício. E para finalizar a primeira etapa, vamos aprender mais algumas ferramentas aqui de conexão que eu tenho certeza que você vai poder usar com seus amigos no intervalo. Então vamos lá. Vamos agora falar sobre o poder da conexão antes de liberar para o almoço. A boa comunicação é a chave para grandes oportunidades profissionais, para fazer amigos, fazer novos relacionamentos. Essa conexão nada mais é do que uma central de relacionamento, onde existem várias ferramentas que podem te ajudar a potencializar ainda mais o seu network. Vamos conhecer algumas. Quem aqui acha importante memorizar o nome das pessoas? Quem aqui já memorizou todos os nomes da nossa sala? Legal. Você gostaria de aprender uma ferramenta que você pudesse memorizar o nome e o sobrenome de qualquer pessoa? Muito bem. Desenvolvemos aqui no iFalei uma ferramenta muito funcional que vai te ajudar a memorizar os nomes, que ela se chama Bremnir. Lembre de chamar a pessoa sempre pelo nome, pelo sobrenome,
é um prazer para outra pessoa. Ou se lembra quando a última vez que alguém te chamou pelo nome, pelo sobrenome, qual foi a sua reação? Segundo Dale Carnegie, o seu nome é o som mais importante que existe em qualquer idioma. Por esse motivo, inventamos aqui o Brenir. Muito prazer, Brenir. Como é que ele funciona? Antes de falar como funciona, eu já fiz essa pergunta, mas eu gostaria que alguém compartilhasse. Você lembra qual foi a última vez que alguém te chamou pelo nome e pelo sobrenome? E qual foi o seu sentimento? Por favor, alguém. Muito bem. Se você é como a maioria das pessoas, você deve ter adorado. Eu adoro quando me chamam pelo nome, pelo sobrenome. Eu me sinto importante, acredito que todo mundo também se sinta assim. Essa ação, ela ativa uma satisfação muito grande em nós. Ela faz nos sentir importante, significa que você não é uma pessoa qualquer para essa pessoa, que você é especial, que você é diferente e que ela lembra o seu nome completo. Então, essa ferramenta aqui, tenho certeza, vai fazer você se diferenciar no mercado de trabalho, com seus novos amigos, relacionamentos, networks, enfim. O Brenir, ele trata de uma junção de iniciais de 5 maneiras fáceis para você memorizar os nomes. Cada letra, ela representa um modo e vamos a essa técnica agora. Vou explicar certinho como é que funciona. Então, toda vez que você for aprender um novo nome, associe algo bizarro mesmo, porque a nossa imaginação, ela grava o que é bizarro, o que for totalmente extraordinário, fora de sério, a nossa mente consegue visualizar e ela consegue guardar de uma maneira muito mais fácil. Então, por exemplo, se você conheceu uma pessoa que se chama Alice, você precisa associar Alice a alguma coisa bizarra. Opa, Alice, País das Maravilhas. Então, toda vez que você vê Alice, você já visualiza Alice no País das Maravilhas. É uma técnica que você sempre vai lembrar o nome. O outro, né, o R aqui é de repetir. Repetir o nome da pessoa logo que ela se apresenta. Olá, muito prazer, Marcelo. Muito prazer, meu nome é Cássio. E o seu? O seu é Marcelo. Muito prazer, Marcelo. Já repete o nome e com isso você já consegue ali memorizar. Alguma coisa que é exótico. Por exemplo, a pessoa se chama Marcelo Torres. O que você vai fazer? Vai associar alguma coisa com alguma coisa exótica. Marcelo Torres de energia. Você vai imaginar uma torre de energia com Marcelo lá em cima. Então, Marcelo Torres de energia. Vai lembrar, ou vai imaginar uma torre de energia na cabeça do Marcelo, alguma coisa bem exótica. Que o nosso próximo item é o nome. Associar com o nome de outra pessoa que você já conhece. Por exemplo, o nome da pessoa é Gisele. Associa com Gisele Bündchen. Alguma coisa assim, uma pessoa que você conheça, que seja legal para você. Você também pode usar o intensificador, que é, por exemplo, o nome da pessoa é Carlos. Lembrar de Carlão, uma coisa, um Carlão muito grande. Ou uma rima. Por exemplo, a pessoa se chama Ariel, se chama Ariel Pastel. Você imagina um pastel na cabeça dessa pessoa, que aí você vai gravar melhor esses elos de nomes. Essas são algumas ferramentas que podem te ajudar a lembrar os nomes, lembrando que tudo depende da sua criatividade para criar associação. Dessa forma, não esquecer o nome de ninguém. Sempre tente usar sempre use o Brenir, né? Veja qual parte do Brenir se encaixa melhor com você. Coloque em prática que eu tenho certeza que você vai gostar. Nossa próxima ferramenta é a quebra-gelo. Existem algumas perguntas que são ótimas para puxar assunto com qualquer pessoa. E para isso acontecer, você precisa estar com seu foco no presente, sem mexer no celular, sem prestar atenção em outra coisa, sem ficar, talvez, coçando, se mexendo. Está no momento presente, calmo. Você precisa olhar nos olhos da pessoa, parar, escutar na essência. E com isso, vou dar aqui algumas dicas para você quebrar o gelo com as pessoas. Perguntar qual que é o seu nome
e logo em seguida se apresentar. Tome essa atitude. Como, por exemplo, eu falei, muito prazer, meu nome é Cássio, qual é o seu nome? Enfim, a pessoa ali já vai se apresentar também. Você pode perguntar para ela aonde que ela trabalha, qual que é a sua empresa, caso você tenha conhecido ela no ambiente de negócio. Pergunte para ela se ela mora aqui mesmo, se ela mora, por exemplo, em São Paulo, ou ela está aqui em São Paulo apenas passeando. Pergunte se ela tem filhos, as pessoas adoram falar sobre os filhos. Pergunte se o papo estiver fluindo de empresa, qual que é o seu cargo. Pergunte o que a pessoa gosta de fazer nas horas vagas, se ela gosta de viajar, qual que foi o seu último destino de suas férias. Você também pode puxar ali alguns assuntos em comuns. Se você perceber que aquela pessoa gosta de futebol, puxar um papinho sobre futebol. O que você achou do último treinador da seleção? É importante sempre demonstrar um grande interesse nessa pessoa. Tenho certeza que você vai conseguir quebrar esse gelo, vai puxar assunto, e o papo vai fluir, e vocês vão se tornar grandes amigos. Agora, nunca seja negativo no quebra-gelo, não reclame, não queira falar mal de ninguém, porque tem um ditado que é: quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que de João. Evite falar dos efeitos das outras pessoas. Assim, você pode passar uma imagem negativa de você. Sempre seja uma pessoa positiva. Procure também não falar de assuntos políticos ou de religião. Eu sei, por conta própria, já fiz isso. E uma vez até acabei quase perdendo uma amizade por causa disso. Nós pensávamos de forma diferente, meu amigo não aceitava, enfim, ele não gostou muito. Então, aquele dia eu aprendi que religião, política, são coisas que quebra-gelo não é muito bom você discutir. E claro, né, sempre respeitar a opinião do outro, né, que eu tenho certeza que vai gerar uma conexão, você pode fazer negócios, você pode aumentar o seu leque de amigos. A outra ferramenta que você pode usar agora no almoço é o sorriso. Simplesmente um sorriso. Automaticamente, quando você sorri, a outra pessoa ela vai sorrir também. Faça esse teste. Existem neurônios chamados neurônios espelhos, que eles vão automaticamente sorrir também. Então, sempre sorria para as outras pessoas. Até na sua palestra, use e abuse do sorriso. Próxima dica é sempre demonstre se importar com o próximo. Sempre procure saber mais sobre o outro. Você pode fazer mais amigos em 2 meses ao se tornar genuinamente interessado nas outras pessoas do que pode fazer em 2 anos tentando fazer as outras pessoas se interessar por você. Essa é uma frase do Dale Carnegie. Sempre demonstre interesse, sempre demonstre escutar o próximo, sempre demonstre ter um interesse do que o outro tem a dizer. Eu tenho certeza que isso vai gerar uma boa conexão. E agora, sempre evite discussões, porque numa discussão, quem que vence uma discussão? Normalmente, os dois lados saem perdendo, você acaba perdendo o amigo, acaba perdendo ali o argumento, mesmo que você tenha certeza ou tenha certeza. Evite discussões logo nos primeiros encontros, para você formar amigos e fechar esses laços, tá certo? Agora vamos ao nosso intervalo. Saímos agora 12:00 e voltamos 1:30. Tudo bem? Agora chegou o momento de reunir todo mundo na sala e fazer o nosso grito de guerra, que eu vou colocar agora mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Isso, abriu. E falei! E falei! E falei! Após o E Falei em conjunto, estimule os alunos que vão almoçar juntos, já se conectem e que estejam 1:30 da tarde em ponto, que vamos retornar à nossa aula.